Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Andressa, professora de Ciências, e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a reprodução dos seres vivos. Quando se fala em reprodução, vem logo à nossa mente um casal de animais e seus filhotes. Essa é uma das formas de reprodução existentes, a reprodução sexuada, que é a reprodução em que dois indivíduos de sexo diferentes originam um novo indivíduo. É natural que ao longo lembramos dessa forma de reprodução. Afinal, somos frutos de um processo de reprodução sexuada. No entanto, seria esse processo reprodutivo mais comum na natureza? Todos os seres vivos, eles fazem a reprodução sexuada? Plantas e animais se reproduzem da mesma forma? Isso tudo são algumas questões que temos relacionadas à reprodução. Então vamos falar um pouco sobre a reprodução. Por que os seres vivos precisam se reproduzir? Os seres vivos precisam se reproduzir, pois se isso não acontecesse, a espécie não sobreviveria. Temos aí os animais mais velhos, eles iriam morrerem, não haveriam animais jovens para continuar a vida na espécie, ou seja, esses animais seriam extintos. A reprodução é uma atividade importante para a perpetuação da espécie. Ela permite que novos indivíduos sejam gerados continuamente. E essa renovação que acontece nas populações geralmente provoca o aparecimento de indivíduos com características diferentes dos seus progenitores, causando aí a variabilidade genética. O que é extinção? A extinção é o desaparecimento de uma espécie quando ela não consegue se reproduzir como deveria. Então é bom que os seres vivos se reproduzam muito? Não. Para que todas as espécies possam sobreviver e ter recursos suficientes, água, alimento, abrigo, é necessário que a reprodução seja equilibrada. O que aconteceria se uma espécie reproduzisse de forma descontrolada? Se uma espécie se reproduzisse de forma descontrolada, causaria um desequilíbrio ambiental. Mas como os seres vivos se reproduzem? Há seres vivos diferentes e por isso há diferentes formas de reprodução. Nesta aula, vamos aprender as principais formas de reprodução. As diferentes formas de reprodução, elas são divididas em dois blocos: reprodução sexuada e reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, ocorre entre dois animais de sexos diferentes, macho e fêmea, e da mesma espécie. Já na reprodução assexuada, ocorre sem a participação de dois animais de sexo diferente, isto é, envolve só um animal. Vamos ver um pouco mais sobre a reprodução assexuada. Reprodução assexuada é uma reprodução que um indivíduo se reproduz sozinho, sem misturar seu material genético com outro organismo. A reprodução sexuada é considerada uma reprodução agâmica. Os indivíduos resultantes desse tipo de reprodução são geneticamente clones do indivíduo que iniciou. A reprodução assexuada se caracteriza por existir apenas um progenitor, ser que origina 9 seres, que logo se tornará adulto, pronto para se reproduzir, fazer cópias idênticas a si mesmo. Na reprodução assexuada, não há presença de órgãos ou mesmo células reprodutivas especiais. Esse tipo de reprodução é comum em bactérias, protozoários, fungos, algas unicelulares, mas também ocorre em alguns grupos de animais. E equinodermos, como as estrelas do mar, temos os cnidários, como as hidras, platelmitos, como as planárias. Todos esses grupos mencionados também podem realizar a reprodução sexuada, principalmente os animais. Nas plantas, em seu ciclo de vida, ocorre uma fase de reprodução assexuada e outra de reprodução sexuada.
Mas quais são as vantagens da reprodução assexuada? A reprodução assexuada, por não exigir a busca por parceiros, na maioria das vezes demanda menos tempo e energia do que a reprodução sexuada. Essa economia de tempo e energia permite, por exemplo, que o indivíduo que pratique reprodução assexuada se reproduza mais vezes e produza mais descendentes ao longo de sua vida. E a desvantagem, como os indivíduos produzidos por reprodução assexuada são clones de seus genitores, a população terá baixa variabilidade genética. Desta maneira, a população terá menores chances de sobreviver a possíveis mudanças ambientais. Existem algumas formas básicas de reprodução assexuada. Temos a divisão binária, o brotamento, a fragmentação ou regeneração, esporulação e a partenogênese. E o que é a divisão binária? A divisão binária recebe várias denominações e é também chamada de fissão, bipartição, cisparidade. Neste tipo de reprodução, ocorre a divisão de organismos ao meio, originando outro ser idêntico ao que foi dividido. É a forma mais comum de reprodução em bactérias e protozoários. Nela, a célula desse organismo sofre uma divisão celular, formando duas células filhas idênticas à célula original, que é a mãe. Nós temos aí, da letra A à letra E. Na letra A, nós temos a bactéria. Da bactéria, formou-se aí, o material genético duplicou. Depois iniciou-se, na letra C, o início da divisão da parede bacteriana. Na letra D, a divisão da parede bacteriana foi concluída. E depois, na letra E, a separação das duas novas bactérias. Então, as duas novas bactérias originadas aí na letra E são idênticas à célula mãe. A primeira bactéria lá que iniciou na letra A. Esse daí de divisão binária em bactérias pode ser extremamente rápida. A cada 20 minutos, em algumas espécies, por exemplo, e consegue formar vários indivíduos idênticos, clones, em poucas. No brotamento, como o nome sugere, há o surgimento de brotos da superfície do organismo. Esses brotos darão origem a um novo indivíduo, o qual poderá crescer sobre o organismo que o originou, formando as colônias, ou ser liberado no ambiente. Este tipo de reprodução é comum em várias espécies de plantas, ocorrendo com mais frequência nas angiospermas e também em algumas espécies de animais, principalmente do grupo dos cnidários e poríferos. A exemplo aí, nós temos hidra. Temos aí a hidra número 1, a hidra 2 formou o broto. E já quando está formado esse broto, ele desprendeu-se e formou uma nova hidra. Mas essa nova hidra, ela será idêntica à hidra 1. O que é fragmentação e regeneração? Fragmentação é quando acontece a quebra de algo. Em alguns seres vivos ocorre essa fragmentação e este vai dar origem a um outro indivíduo. O indivíduo que sofreu a quebra é reconstituído através do processo de regeneração. Então, um animal se fragmenta em duas ou mais partes. Essas partes podem se desenvolver e formar cada uma um novo indivíduo, idêntico ao progenitor que se fragmentou. Um exemplo desse tipo acontece com as planárias. As planárias, elas podem se fragmentar, vamos dizer, em dois pedaços. Então, quando elas se fragmentam em dois pedaços, irá originar duas novas planárias. Então, eles têm isso de gerar um novo indivíduo através da sua fragmentação. O que é a esporulação? Os esporos são estruturas muito resistentes a condições adversas.
em condições favoráveis, os esporos germinam e formam um novo organismo. A esporulação pode ser observada em fungos, águas e em férculos. A esporulação ocorre a partir de células especiais chamadas esporos. Eles são liberados no ambiente, germinam e sofrem muitas divisões celulares, até ficar com um corpo idêntico ao do genitor. Exemplo, bactérias e fungos. Vamos dizer que tem um pão. Esse pão está com um pouco de fungo. Você vai e corta aquela parte que está com fungo e diz que o resto está bom. Mas só que ali não está, porque já aconteceu a esporulação. Ele já se espalhou por todo o pão. Da mesma forma, quando entramos em um ambiente e esse ambiente a gente não sabe porque está cheio de fungos, isso acontece porque houve uma esporulação. E por fim temos a paternogênese. É um caso particular de reprodução no qual o embrião se desenvolve de um óvulo sem que a fêmea seja fertilizada por um macho. Então, neste caso aí, não há necessidade de haver um macho. A fêmea ela vai conseguir fazer a reprodução dela sozinha. Assim, os descendentes são originados a partir de óvulos não fecundados e apresentam material genético de origem materna. Então, como eles não precisam do sexo oposto para fecundar, então o material genético será somente da mãe, será somente materno. Na reprodução assexuada, paternogênese, os animais, aí exemplo, as abelhas. Neste tipo de reprodução, as fêmeas se reproduzem sem a participação do macho, ou seja, sem a ação de espermatozoides, que é o gameta masculino. No caso das abelhas, os machos zangões são produzidos por paternogênese. E por fim, vamos às atividades. A reprodução é essencial para quê? Porque temos que ter a reprodução. É para garantir o acasalamento, para garantir a continuidade das espécies ao longo do tempo, para que nasçam novos seres vivos muito diferentes dos pais, ou para garantir a fecundação. Lá no início do vídeo, falamos sobre isso. E o que é reprodução? É a sequência de acontecimentos que ocorrem na vida de uma espécie, é o nascimento, o crescimento e a reprodução, a capacidade que os seres vivos têm de originar seres semelhantes ou assegurar a continuidade das espécies. Por que há necessidade de reprodução? Porque tem que se reproduzir. Quais são os tipos principais de reprodução? Lembrando, quais são eles? Como são divididos esses blocos de reprodução? E as abelhas, que foi aí que a gente viu já no finalzinho. As abelhas apresentam um tipo especial de reprodução, sendo capazes de produzir o zangão a partir de óvulos não fecundados. Esse tipo de reprodução, como é conhecido? Partenogênese, pedogênese, poliembrionia, poliovulação ou fragmentação. Como é que as abelhas elas fazem a reprodução delas? Então, gente, tchau, bons estudos, fiquem em casa e se cuide. Até a próxima aula, onde iremos continuar o assunto sobre reprodução.